Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para poder estudarmos um pouquinho essa obra tão gostosa, Renovando Atitudes, psicografia Francisco Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Gratidão ao nosso Pai, gratidão a Jesus, nosso irmão mais velho, gratidão a Jesus, gratidão aos nossos anjos da guarda, gratidão aos benfeitores dessa casa, tem nos recebido, nos propiciado essa caminhada. E eles, não sei se vocês sabem, mas eles nos guiam, nos ajudam ao longo da semana, da quinzena. Eles nos acompanham e a gente vai sempre trocando essas informações. Eles sempre nos suscitando algum lembrete da reunião, uma palavrinha, que a gente precisa trabalhar em nosso íntimo. Gratidão a toda essa equipe que nos facilita. E a nossa família também, né, gente? A gente não pode esquecer nossa família que nos propõe algumas experiências únicas e que a gente precisa aprender a tirar dessas relações o melhor. O melhor. Interessante que quando a gente se coloca como pessoas inteligentes, nós precisamos usar a inteligência. Se sabemos um pouquinho além, e muitas das vezes nós, na condição de estudantes da ciência espírita, se nós sabemos um pouquinho mais, precisamos usar um pouquinho mais. Mais compaixão, mais misericórdia, mais entendimento. Porque esse saber que a gente vem aqui buscar, que a gente traz, que a gente reflete, ele precisa ser colocado em prática. Em prática. Não é para ser guardado na estante. Agora eu só vou abrir daqui a 15 dias, na hora que eu for no cantinho. Não é assim, não. Nós temos 15 dias para praticar a informação nova que nos chega à cabeça. A gente precisa fazer esse laboratório com a gente. A gente lê uma passagem do Evangelho, a gente lê uma lição da doutrina dos Espíritos, a gente lembra de uma questão, a gente precisa se colocar nessa condição de praticantes. Esse é o nosso grande desafio, a prática. Livros, livros, livros e mais livros. Precisamos práticas, práticas e mais práticas para acompanhar isso. Lembrando sempre das duas asas que a gente precisa desenvolver. A asa da sabedoria, da inteligência e a asa do amor, da sensibilidade. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa esforçar para que esse ensinamento, esse aprendizado se faça presente em nossa vida. É desafiador. Porque muitas das vezes a gente acha que a inteligência cobre as duas situações. A inteligência me ajuda moralmente. A inteligência cobre o sentimento, a compaixão, a misericórdia. Eu gosto sempre de lembrar que a inteligência ela reside no cérebro, no corpo mental, mas ela precisa descer para o coração. Muitas das vezes a gente só trabalha ela aqui em cima. Ela precisa escorrer. Não tem que subir, não. Olha que interessante isso, É só escorrer e conectar com o sentimento. E hoje a lição que a gente vai estudar chama-se grau de sensibilidade. Grau de sensibilidade. E o nosso querido Hamed, ele traz uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, capítulo 4, que trata dos bons espíritos. Olha o trechinho que ele traz para nós. Homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Então aqui ele está chamando a atenção para essas pessoas com muito conhecimento, muita informação,
e aquelas pessoas que têm menos, mas que atuam muito nas questões de sentimento, né? E aí ele começa a dizer assim: na realidade, são homens e mulheres sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Olha que interessante essa colocação do Hamed. São homens e mulheres sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Então aqui o Hamed está chamando a nossa atenção para além da aparência. Porque a essência está dentro, não é assim? A essência das coisas não está dentro? Ele está chamando a atenção para... Será que nós conseguimos ver além das aparências? Além das questões físicas? Será que conseguimos? São mais sensíveis estes que conseguem ver além. E ele continua dizendo: estes sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. Sensibilidade é patrimônio do espírito, que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. Faculdade esta alicerçada no senso de realidade, que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Aqui ele traz para a gente, o Hamed, duas palavras que eu gosto muito, que é lucidez e discernimento. Lucidez. E é interessante aqui porque pode parecer que ele está falando de questões materiais, mas ele está falando de questões de cunho moral, espiritual. Ele está chamando a nossa atenção para o cerne, para as questões mais íntimas. Como nós olhamos. Olha que interessante isso. Porque Jesus fala para nós, né, que nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Claramente ele não está falando das aparências. Ele está nos suscitando a pensar além das aparências. E aqui nesse texto ele chama a atenção para a realidade. Qual é a realidade? O que é real? Já pensaram nisso? Esse corpo que eu estou usando é real? Essa casa é real? Vou trazer uma reflexão dos gregos. Eles diziam que o que é verdadeiro, o que é real, é aquilo que não se acaba. A realidade é aquilo que não se acaba. O amor se acaba? O verdadeiro amor, o amor de Deus, acaba? A bondade divina cessa? A ação do Cristo junto a nós tem fim? Isso são coisas verdadeiras. Deus tem fim? O Cristo tem fim? Eu, Telmo, Espírito, tenho fim? Nós temos fim? Então são coisas verdadeiras, reais. O corpo, não. A casa, não. O planeta, não. Então, nós aqui precisamos pensar o que é real. Ah, mas você está pegando nisso, você está pisando. Mas isso é transitório. O real não é transitório. O real é real em todas as suas fases.
Então ele chama atenção para a nossa lucidez quanto à vida. Quanto à vida. Eu gosto sempre de lembrar, estávamos desencarnados, estamos reencarnados e brevemente desencarnados. Então o que permeia as três situações? Eu, os irmãos, o Cristo, Deus. Não é isso? Esse é o real, é o verdadeiro. E aí a gente pergunta, quais são os objetivos que eu tenho na vida? Os meus objetivos me levam para a realidade ou para a ilusão? O que eu desejo nessa reencarnação? O que eu desejo na minha vida? Lembrando sempre, né? Que nós estamos em uma temporada, em um capítulo da nossa vida, porque nós só temos uma vida. Uma vida que nós temos. Com vários capítulos, com várias temporadas, né? Com vários episódios. Nós temos uma vida. Nós estamos agora nessa vida. Quais são os objetivos da minha vida hoje? Eu estou lúcido ou estou distraído? Lúcido ou distraído? O que é importante para mim hoje? Eu, espírito. Lembrando, amigos e amigas, que Deus cria dois elementos. Deus cria dois elementos. O elemento material e o elemento espiritual. Qual a função do elemento material? Atender ao elemento espiritual. Não é o contrário, não. Quando Jesus fala, né? O sábado não foi feito para o homem. O contrário, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não é assim? As questões materiais, tudo foi feito para atender ao espírito. Para isso que servem as questões materiais. Para me promover, para me transformar cada vez em pessoa mais lúcida, mais sensível, que vê a realidade. Thelma, então por que a gente não sabe disso? Nós estamos no processo de descoberta, de entendimento. Criancinha vai conseguir fazer aquelas questões complicadas lá da faculdade? Não vai. Nós estamos nesse processo de aprendendo. Mas nós hoje já temos muito conhecimento para evitarmos nos manter comportamentos da infância. Não cabe mais, ainda mais nós que estudamos o Evangelho, que frequentamos a casa espírita, né? 359 milhões de palestras, 15 milhões de tarefas, não é assim? Quantidade enorme. Como é que hoje nós podemos olhar os nossos objetivos? Quais são os nossos objetivos? O que me vem à cabeça? Eu lembro de uma lição lá do livro Agenda Cristã, que eu gosto muito, que chama Sinais. Psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo André Luiz, Sinais. E nessa lição, o André Luiz chama atenção para o que a gente pensa. Ele fala que o que a gente fala é o que está na nossa cabeça. O que a gente caminha é o que está em nossa mente. Ele fala que nós damos os sinais o tempo todo do que nos vai à mente. Qual é o meu assunto preferido? Carro, casa, móvel, comida, isso é o que está preenchendo a minha cabeça. Olha que interessante isso, não é? Então eu preciso olhar e falar assim, o que eu fico pensando durante o dia? É o que me é importante na vida. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O tesouro é aquilo que eu mais cultivo, penso, me dedico. Então, se é a mesa, a comida, ali está meu coração. Se é o carro, se é a casa,
se eu estudo, se é isso, ali está o TEL, a minha intenção, os meus objetivos. Fácil, não é? De identificar quais são as coisas que nos vão à mente, as coisas que a gente interessa, o caminho que a gente está trilhando. Muito fácil. Só analisar o que eu estou conversando, pensando, realizando. É o que está na minha mente, né? E ele traz aqui uma outra informação muito interessante, que é a nossa capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Todos nós aqui já estudamos, e normalmente quando a gente estava estudando, a gente estava querendo uma boa nota para passar de ano. Não era assim? A gente estudava para passar de ano. Hoje, o material que nós temos para estudar não é para passar mais de ano. É para compreender o que é viver. Ficou totalmente diferente. Lá a gente fazia esse movimento. Pegava o caderno, né? Tentava resolver as questões, aquela coisa toda, só para poder passar de ano. Para se tornar um doutor, para se tornar uma pessoa inteligente, era esse o objetivo. Hoje não. Hoje, com a consciência de que somos espíritos imortais, buscamos captar em tudo informações para a vida. Vida. Que é muito acima de sobreviver. Atenção, amigos. Atenção, amigas. Já não podemos mais caminhar no sentido de comer, beber, dormir, reproduzir. Já não temos mais condições de atender isso. Eu lembro que eu acho que eu até falei isso aqui outro dia, mas eu vou repetir. Dizem que, Emmanuel fala isso, a paz do mundo nos leva ao estacionamento. A paz do mundo nos leva ao estacionamento. Eu achei isso muito interessante, porque qual que é a paz do mundo? E aqui ele se refere ao planeta Terra. E aí eu fiquei pensando, o que é estacionar? Estacionar não é parar? Não é enferrujar? Não é criar poeira? Não é todo esse movimento? Então a gente precisa ficar muito atento se eu não estou querendo uma paz para que eu fique parado. E aí vem todo esse conhecimento espírita que nos fortalece, que nos impulsiona cada vez mais à ação. Imaginem a seguinte cena. A gente acorda de manhã e tem um trabalho a fazer. Não é assim? Temos o nosso trabalho. Chega no final do dia, 17 horas ou 18 horas, acabou o nosso expediente, não é assim? E aí, o que a gente gostaria que acontecesse nessa hora? Que a gente olhasse para trás e visse o nosso trabalho bem feito, não é assim? Que alguém chegasse para nós e falasse assim, não, mas seu dia foi muito produtivo, você está de parabéns, vai descansar, você merece descansar. Será que a nossa reencarnação não seria isso? Mas nós, às 8 horas da manhã, a gente já quer o descanso. Às 9 horas da manhã, a gente já quer o descanso. Estacionar. 2 horas da tarde, a gente já quer parar de novo. 3 horas, a gente já quer parar de novo. A gente está querendo estacionar antes de concluir o dia de trabalho, que é a nossa reencarnação. Vai dar ruim. Consegue entender esse raciocínio? Nós saímos da barriguinha da mamãe com um trabalho e ainda não chegamos às 17 ou às 18 horas para querermos o descanso.
O descanso é depois que nós desencarnarmos. Lembremos de um Chico, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de um Gandhi, de um Buda, né? Esses grandes ícones que a gente tem como referência. Trabalharam para poder sair daqui na condição de completistas. Ou seja, um excelente dia de trabalho. Um excelente dia de trabalho. Então essa frase me cutucou muito, porque a paz do mundo gera estacionamento. Então a gente precisa analisar, e eu fico fazendo isso comigo, preciso me analisar se eu não estou querendo parar a tarefa antes do final do turno. Preciso me questionar, gente, e de uma forma saudável, sadia, lúcido. Não é isso que o benfeitor fala aqui para nós? Lucidez e discernimento. Poxa, Thelma, mas aí tá pegando pesado? Não. Estou pegando pesado. Isso é o conhecimento que a gente tira do Evangelho. Lembram quando Jesus vira para Pedro, né? E fala para ele, para Pedro, para os outros discípulos, né, e conta, fala, olha, o Filho do Homem será entregue, não é assim? Será traído, será condenado. Né? Fala tudo que vai acontecer, vai ser crucificado. E aí Pedro sai em defesa. Não, Senhor, isso jamais, né, poderá te acontecer. Deus não vai deixar que isso te aconteça. Mas foi Deus que contratou Jesus para fazer o serviço. De 8 da manhã às 6 da tarde. De 8 da manhã às 6 da tarde. E Pedro estava querendo que ele parasse de trabalhar às 3 horas da tarde. Não pode. Nós temos um compromisso. Consegue entender o meu raciocínio de que nós estamos aqui num turno de trabalho e ele só termina quando a gente desencarna? Só termina quando a gente desencarna. E aí nós vamos fazer o que a gente der conta? Sim. Mas sempre firmes na direção do bem. Sempre lúcidos. Sempre conscientes. Sabendo que o nosso prêmio estará quando terminar o nosso dia. Quando terminar o nosso dia. Não terminou? Estamos ainda em trabalho. Independente se estamos aposentados, se não estamos aposentados, que isso são circunstâncias. Circunstâncias. Mas é posto para nós a expectativa de uma tarefa bem realizada. Eu tenho uma mãezinha, né, de 83 anos, e ela vira e mexe e me pergunta assim, meu filho, o que eu estou fazendo aqui? Nossa Senhora, já vivi demais, já acordei demais. Né? Eu falei, mamãe, se Papai do Céu decidiu que a senhora tinha que acordar na carne hoje, é porque a senhora ainda tem uma tarefa com Ele. Com Ele. Vigiai e orai. Não é assim? Jesus propõe para nós? Fiquemos atentos à proposta que Ele tem para ela, para mim, para todos nós. Precisamos ficar muito atentos a isso. Atentos, vigiar, porque vai chegar alguém a qualquer momento que a gente precisa consolar, precisa chorar junto, precisa rir junto, precisa auxiliar. Vai chegar alguém ao longo do nosso turno e nós não podemos estar distraídos, deixando passar por nós essa grande oportunidade. Imagina, uma pessoa reencarna, né? Lembrando da minha mãezinha, 83 anos, ela vai encontrar com aquela pessoa aos 83 anos, tantos meses, tantos dias e tanta hora. E naquele dia, aquela hora, depois de 83 anos, ela distrai. E a pessoa passa. E aí? Conseguem perceber a fala de Jesus? Vigiai e orai. Olha que primeiro é o vigiai, a vigilância, atentos, lúcidos, despertos, conscientes de que cada minuto, cada segundo é importantíssimos para nós. Gente, importantíssimos. De demais dar conta. Porque a gente precisa lembrar, nós que temos o conhecimento cristão espírita, que se a gente estava desencarnado,
E aí lá nós sentimos a necessidade, ou os benfeitores sentiram a necessidade que era a hora da gente nascer, nós estamos aqui para o nosso sucesso, pela nossa necessidade. Todo o conjunto que nós vivemos hoje está nos favorecendo. Nós não podemos deixar isso escapar, não. Ele, ela, o país, a situação, o chefe, o patrão, né, o empregado, todo mundo está junto para nos ajudar a vencer, a ter um dia de trabalho bom. Curioso isso, né? Como é que a nossa mente começa a exigir da gente prontidão, atenção. Porque a gente não quer perder o dia de trabalho, quer? Nós não queremos perder o dia de trabalho. Imagina, você fica aqui 83 anos, né? No caso da mamãe lá. E aí na hora que chega lá no final, eu falo assim, e aí, Jovito, como é que foi o dia? Ah, não, muito cansada, muito isso, muito aquilo. Não, mas você teve 83 anos e tantos dias para você acordar, despertar. Pois é, vou fazer uma prece para Deus para ele poder me quebrar o galho. E ele vai quebrar o galho. Vai mandar nascer de novo. Não é assim? Que o Papai do Céu nos dá a sua bondade, a misericórdia dele, não é assim? Vai, meu filho, faz a prova de novo. Vai, meu filho, ame mais. Vai, meu filho, entenda. Vou mandar para você a 4ª revelação, né? Mandou a primeira, que é a Torá, mandou a segunda, que é o Evangelho, mandou a terceira, que é a doutrina dos Espíritos. Falou, vou mandar uma 4ª para ver se você desperta. Misericórdia divina, bondade divina, um amor divino, sempre nos dando condição de acertarmos no nosso dia a dia. Gente, é muito gostoso. É muito gostoso. Nós que estudamos a doutrina espírita somos beneficiados, assim, de montão. Nós sabemos oncotô. Nós sabemos oncovô. Não sabemos? Nós sabemos tudo. Todas as dificuldades, todas as dúvidas. Para que fulano está na minha vida? Faz o checklist dele para você ver. Para que aquela pessoa está na minha vida? Para que eu encontrei com esse, com essa, com aquele? Para que da cidade, do país, do planeta? A gente sabe tudo. E sabendo de tudo, era para nos transformarmos em pessoas muito felizes, alegres. Porque você quer coisa mais gostosa do que você ir fazer uma prova, saber a matéria? Não é assim? Que coisa mais gostosa. Eu falei, poxa, eu estudei, eu sei o que eu tenho que fazer. É a letra B. Pronto, vou chegar lá e marcar a letra B. Mas aí a gente vai caminhando, né, para chegar lá no lugar da prova, a gente se distrai com isso, com aquilo, com a paz do mundo e marca a letra C em vez da B. Mas eu sabia! Não é assim que a gente fala quando chega a multa de trânsito lá em casa, né? Eu sabia que aquele trecho tinha um radar, né? Assim, e a gente distrai. E puxa vida, não, mas é possível por causa de 2 quilômetros, né? Além do limite. Não foi por causa dos 2, foi por causa dos 62, né? Então a gente precisa ter, cada dia mais, gente, é uma cobrança sadia que a gente precisa ter da gente, sabe? Sadia, com fruto nessa, com base nessa inteligência. Poxa, eu não quero repetir de ano. Eu quero ter um dia melhor amanhã. Preciso trabalhar hoje. Como? Agindo de acordo com o que eu sei. Porque será cobrado de nós ao desencarnarmos exatamente o que a gente sabe. Não vão cobrar da gente um comportamento como o de Jesus. Não. Foi cobrado do Telmo um comportamento com toda a sabedoria que o Telmo tem na cabeça. Eu tenho que me comportar de acordo. Cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Eu construo uma obra mental, construo uma obra física. Construo.
E aí lá eu vou chegar e vou me analisar. Como é que foi? Deu para fazer um trabalho bem feito? Né? E aí o Hamed continua nos dizendo assim, que há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Imaturas e insensíveis não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Em razão da crença na imortalidade das almas, pois não foram tocadas no coração. Olha que interessante isso, né? Não foram tocadas no coração. Então, nós temos horizontes ilimitados. A gente precisava lembrar disso antes de sair da cama de manhã? Horizontes ilimitados. A minha felicidade que eu tanto almejo, ela vai ser ilimitada. Ilimitada. Para que eu estou buscando a dor, o sofrimento? Para que eu não estou amando mais? Por que eu não estou servindo mais? Por que eu não estou ajudando mais? Para que eu quero ficar estacionado? Criaturas imaturas. Criaturas que têm a visão ainda limitada, materialista. Não conseguem ver o futuro. Conseguem ver o futuro. Gente, quando a gente conta, né, que Jesus estava na fundação do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos, as pessoas olham para a gente e falam assim, não, mas que loucura, vocês são tantã? São tantã? Aí eu viro para a pessoa e falo assim, meu amigo, então você poderia me explicar, então, quem foi que colocou dentro do limão 17 propriedades para o corpo humano? Falei, o agricultor. Falei, não, eu falei, quem foi que colocou dentro do limão? Não é quem cultivou o limão, não. Aí eu brinco, né? Procura no Google. Não está no Google. Olha que interessante isso. Qual foi o ser que projetou o limão? A tecnologia, gente, que tem no limão, no abacate, numa couve. Vocês já pensaram nisso? A tecnologia? Tecnologia, porque na hora que eu ingiro... É ingiro que fala? Não sei, né? Na hora que eu como, né? Na hora que eu como a couve, né? Ela entra no meu organismo e me beneficia X órgãos. Isso é tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta. Porque ela atende vários corpos. Cura, gente. Ferro da couve, não é assim? Cura. Oropronobis, né? Agora está em alta aí, né? Cura. Sensacional. O limão, de manhã, aquela coisa toda, um suco, não é? Previne quantas doenças? Quem foi que criou isso? Aí a pessoa, não sei, né? Isso é coisa da matéria. Poxa, a gente precisa atentar para a grandeza que vem nos auxiliar a sermos felizes. Eu não canso de repetir isso. Papai do céu criou o universo para que a gente fosse feliz. Tudo. A água maravilhosa, o ar maravilhoso, né? Tudo maravilhoso. Para quê? O filhinho ficar feliz. E a gente fica fazendo pirraça. Não, eu quero um chocolate. Eu quero o doce. Eu quero o sal. Não é assim? Já sabendo, né, que não é saudável. Então ele continua dizendo aqui para nós: horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas. Se eu só posso ter essa visão além, se eu tiver esses conceitos que estão ali aos 15. Jesus, Deus, Jesus, eu, espírito ali, né? Somos nós, viu, gente? Não é aquele espírito, não, somos nós.
né? Evolução, vida futura, perispírito, mediunidade, livre-arbítrio, plano espiritual, imortalidade da alma, ação dos espíritos na natureza, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, influência dos espíritos em nossa vida. Os pilares, né? Disse bem o Delano antes, né? Um monolito, né? A pedra. Jesus fala, né? Construí a vossa casa sobre a rocha, a pedra. Firmeza, nós precisamos estudar esses princípios. Para quê? Para sermos felizes, gente. Aqui e depois. A gente muitas das vezes tem trabalhado para ser feliz aqui, esquecendo que tem um amanhã. Esquecendo que tem um amanhã. Não, eu preciso curtir isso, eu preciso curtir aquilo, né? Agora tem comida de boteco, né? 95 pratos para a gente. Não, eu preciso conhecer e comer todos os 95. Loucura! Existe um capitalismo aí querendo que a gente se torne simplesmente consumidor. Consumidor do carro, consumidor da casa, consumidor da roupa, consumidor do sapato. O tempo todo eles querem consumidor. E a gente ainda não entendeu que o material precisa atender ao espiritual. Que a gente está trabalhando o material para atender a carne. Consegue entender isso? Tudo que a gente constrói é para atender a carne. Não, e eu, o espírito? Como é que eu vou sair dessa? Para isso a gente precisa ter como base a imortalidade da alma. Somos imortais. Teremos futuro. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Isso é um determinismo divino. Ah, não, mas vai demorar. Mas vai chegar a hora que nós vamos ser um Cristo. Todos os nossos equívocos, pode repetir 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 1 milhão de vezes. Pode repetir, não tem problema. Na hora que a gente cansar, a gente vai convergir para Deus. E durante todos esses erros, Ele vai estar nos amparando. Esse Deus é meio doido, vocês não acham, não? Eu erro 1 milhão de vezes, Ele continua me ajudando. Isso que é amor. Porque independe da minha ação. Deus não depende da gente. O amor de Deus não depende da gente. A bondade dele não depende da gente. Ele sempre vai ser bom. Sempre. Sempre vai me ajudar. Sempre. Sempre vai estar presente. Sempre. Ah, então por que as coisas não funcionam? Porque eu não faço a minha parte. Porque tem uma parte que me cabe. Tem uma parte que me cabe. Porque senão nós seríamos robôs. E não é essa a ideia divina. A ideia divina é que a gente, conectado com a vivência dele, o saber dele, a gente realize a obra. Para nós e para ele. Conscientemente, lucidamente. Para isso que a gente estuda. Por isso que nós somos os seres inteligentes da criação. Os seres inteligentes da criação. E continua Hamed dizendo: por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante renovação, que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Olha que lindo isso, gente. Constantemente estamos e precisamos nos renovar para o nosso autoaperfeiçoamento. Eu faço esse processo. Não é ninguém que faz para mim, não. Eu faço o meu processo de melhora. Ah, eu quero ter os dentes branquinhos. Vou comprar aquela pasta de dente, né? White Hat, não sei o quê. Sensacional, não é? Vou colocar lá na pia. Vou escovar 1 vez por semana. Vai rolar? Vai funcionar? Não vai funcionar. Eu preciso utilizar os recursos para que eu faça essa melhoria. Existe uma parte
que me cabe. Sem ela, eu não vou conseguir. Há tempo de começar, tempo de crescer, tempo de transformar e recomeçar num eterno reciclar de experiências. Olha que maravilhoso isso. Experiências. Vivemos inúmeras experiências. Tem umas que a gente nem percebe. A alimentação é um, respirar é outro, coração bater é outro, o sangue percorrer o nosso corpo. É uma experiência que a gente já domina. Agora, e as mais? E as novas? Como é que estamos convivendo com elas? É o desafio. Acordar e ser melhor do que ontem. Gente, sabe aquele café gostoso que a gente faz? Aquele bolo gostoso que a gente faz? Aquele arroz gostoso que a gente faz? Ele precisa ser melhor a cada dia. E eu preciso querer ser o melhor cozinheiro todo dia. Não cabe a acomodação, né? Vamos usar o termo lá do estacionamento. Em nada na vida. Em nada. Eu gosto sempre de lembrar, né? Imagina o cafezinho que Jesus não faz, hein? Espetáculo que não deve ser, hein? Espetáculo de café. O meu, um dia, vai chegar lá. Mas eu preciso fazer um movimento, estudar, refletir. Qual mesmo o grão que eu estou usando? A temperatura da água? Que tipo de água eu estou usando? Não é assim? A gente precisa se comportar, conhecer. E ele fala aqui, né? Há tempo de começar, de crescer, de transformar e recomeçar. Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas. E em muitas ocasiões conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Ele traz aqui a colocação de nível de maturidade. Nível de maturidade. Maturidade que nos leva à profundeza das coisas. Conseguem perceber certas ciências, estudos, reflexões, pesquisas. Ciências há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas. Não sei se vocês sabem, mas no livro O que é o Espiritismo, nosso querido professor Rivaio, ele fala que o Espiritismo é uma ciência de observação. Ciência de observação. E uma filosofia. Olha que interessante isso. Nós não estamos aqui numa religião, como o mundo a entende. Nós estamos aqui numa ciência. Ciência que estuda Deus, Jesus, Espírito, vida futura, evolução. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando a nossa vida, a vida espiritual conectada com a vida material. Ciência. Observam essas ciências espiritualistas, universalistas, observam no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente uma associação harmônica de ordem divina e de cunho fraternal. Olha que bacana isso, né? A gente olhar para o limão, para a couve, para o ar, para o sol e entender que estamos numa relação fraterna. Já pensaram nisso? Relação fraterna? Um cachorrinho com a formiga, com a minhoca, com todos esses seres. Uma união divina e fraterna, um ajudando o outro. Por outro lado, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade. Promovem recompensas imediatas e ficam presas a dogmas materialistas de infalibilidade e autoritarismo. Os seres humanos sensíveis estão despertos
tanto em seus sentidos externos quanto internos. Os homens e as mulheres que estão se aprofundando, vigilantes, estão atentos para as questões externas e internas. Estão vivos em plenitude, pois experimentam a atmosfera de cada momento. Gente, isso é fundamental na nossa vida. Respirar minuto a minuto, pensar passo a passo, considerar cada olhar, cada pensamento. Vivo em plenitude. Então, sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas. As relações, gente, viram outras. O dia a dia se transforma em outro. É um outro viver. Um outro viver. E aí você olha para aquela pessoa que está do seu lado, respirando o mesmo ar, comendo o mesmo arroz, o mesmo feijão, sem nenhuma expectativa. E você olha para ela e fala assim, pelo amor de Deus, não vive assim não. Não vive assim não. Olha só que maravilha. E ela não tem um carinho com nada. E você admirando o sol, você admirando, respirando, você olhando as plantas, o passarinho, as nuvens, o frio, o calor, você curtindo, vivendo. E a pessoa de mau humor com tudo a constrange. Claro que vai constranger, porque ela não está viva. Ela está sobrevivendo. E aí a gente fica doidinho para dar aquela sacudida na pessoa, né? Ô, acorda! Tô acordado, o que foi? Você não está enxergando o sol? Ih, esse calorão, hein? Credo! Eu gosto é do frio, não, eu gosto é do calor, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E nada que a bondade divina te oferece te satisfaz. A nossa sorte é que Deus não desiste. Não desiste. Mas Ele não desiste é de esperar a nossa ação. Não é de fazer por nós, não. Porque tem certas crenças que dizem que Papai do céu vai quebrar o nosso galho. Não é assim? Se eu chegar lá com aquela cara de gatinho de botas, né? Choramingando, aquela coisa toda, o que eles vão fazer? Tem uma lição no livro Pontos e Contos, psicografia do Chico, ditado pelo Humberto de Campos, o irmão X, que é muito curiosa, porque fala que um agrupamento de desencarnados, inclusive alguns cristãos, estavam na erraticidade. E eles estavam bravos, porque eles aguardavam a atenção da espiritualidade. Cadê o povo que não vem nos receber, né? E aí, depois que eles analisaram a situação e começaram a chorar, sentidos muito, aparece um benfeitor. O benfeitor vira para eles e fala assim, o que está acontecendo com vocês? Falei, mas é um absurdo, só agora que você chega? Nós já desencarnamos há tanto tempo. Você, mas o que vocês estão querendo? Falei, não, nós estamos querendo ser atendidos. Ah, é mesmo? Nós somos cristãos e tudo, e Jesus ainda não veio nos socorrer. Ah, vocês são cristãos? Muito bem. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Conscientemente. Vocês amaram a Deus acima de todas as coisas? De todo o teu coração, de toda a tua alma? Amamos? Amaram? Aí eles abaixam o olhar e respondem, não. Vocês atenderam às solicitações que estavam no Evangelho que Jesus trouxe? Não. E ele vai fazendo perguntas, e as respostas é sempre não, não, não. Aí ele vira para aqueles e pergunta assim, com que autoridade vocês estão reclamando de alguma coisa?
Com que autoridade você está chamando o mestre? Se você não fez, né, nada do que ele ensinou? Você está esperando o quê? Aí um vira e fala assim, mas o que nós vamos fazer agora? Nós estamos mortos. Aí o benfeitor fala, volte. Volte. Curioso isso, né? A misericórdia divina, amigos, é o trabalho. Quando Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje e eu também, ele está falando que nós precisamos descruzar os braços e pegar a charrua, né? Trabalho. Precisamos cumprir aqui nosso turno de trabalho. E aí o Hamed continua nos dizendo, portanto, podemos confiar em que cada um de nós, a seu tempo, sensibilizar-se-á pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente, em decorrência dos impulsos do progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Aqui é muito interessante, né, quando ele fala que o grau de evolutivo transcorre naturalmente, e a gente entende isso, tem hora, de uma forma muito esquisita, porque a gente acha que a gente não precisa fazer esforço. A gente acha que esse natural é de eu ficar esperando. Não! O natural é de trabalhar. A evolução, ela é natural quando eu estou trabalhando. Ela não acontece pelo meu estacionamento. Ela acontece quando eu estou trabalhando. E quanto mais eu sei, mais eu tenho que trabalhar. Não é assim na empresa? Se você sabe realizar aquela tarefa com primazia, com competência, você não é a pessoa mais requisitada na empresa para poder fazer aquele serviço? As pessoas não vão chegar até você e falar assim, fulano, eu preciso aprender isso. Ah, procura Beltrano, que ele é a pessoa que sabe fazer. Esse que sabe muito, ele vai parar? Ou ele vai ficar o tempo todo realizando aquela tarefa e auxiliando o outro? Então esse natural é da gente perceber esse movimento. É natural tudo se esforçar para o autoaperfeiçoamento. Tudo se transformar numa coisa melhor. Então a minha paralisação, meu estacionamento é fugir do natural. Parar é fugir da regra divina. Estacionar é fugir da regra divina. Porque tudo no universo trabalha. Olhemos, pensemos sobre o nosso pulmão. Ele pode tirar férias, gente? Pode? Nosso coração pode tirar férias? A nossa mente pode tirar férias? Por que eu posso parar? Nós estamos falando aqui de questões espirituais, viu, gente? E, consequentemente, do uso da parte material para alcançar esse objetivo. Ele continua dizendo, aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente, encontrarão mesmo assim nesse comportamento, abre aspas, um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Fecha aspas. O que ele está tentando dizer aqui? Está tentando dizer que muitos dos espíritas, os espiritistas, os frequentadores, né, da casa espírita, eles vêm por causa do fenômeno. Ótimo! Porque essa é a porta de entrada, o começo para que eles comecem a refletir sobre o que é fundamental na vida. Ali está tendo tratamento de saúde, ali está tendo isso, ali está tendo... Não é assim? A gente vem por causa do fenômeno. Beleza, é a porta de entrada. Na hora que a gente adentra aqui, a gente passa pelo tratamento e precisa realizar o quê? As tarefas de acordo com o Evangelho. As tarefas de acordo com o Evangelho. Não dá para parar, não dá para separar. Uma coisa pede a outra. E ele fala também, trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas que se vai projetando ao longo do tempo. E sempre acontece quando estamos prontos para
crescer. Aliás, abre aspas, quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Fecha aspas. E aí, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, item 4, no finalzinho ele fala assim, vocês vão lembrar dessa fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É por isso que de vez em quando eu falo que eu sou quase espírita. Né? Que aqui eu estou falando assim, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços, pela sua transformação moral. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Epa, aí já me cabia um pedacinho aí, né? Eu faço um esforço. Nós fazemos o esforço. Estar aqui numa sexta-feira, né, é um esforço. Buscar esse tratamento, buscar o estudo, buscar a reflexão, já é um esforço. E ele continua dizendo, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, horizonte, viu gente? Horizonte. Tem pessoas que se comprazem com o horizonte. Faz a mesma coisa na segunda, a mesma coisa na terça, na quarta, na quinta, a mesma coisa. Está no horizonte. O outro que compreende alguma coisa de melhor, opa, eu posso sair desse horizonte. Não é assim? Eu posso sair desse horizonte. Ah, tá, eu vou, ando um pouquinho, vou. Não é assim? Eu posso sair desse horizonte. Aquele que compreende um pouquinho além, alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade livre. Ou seja, sabe aquele marasmo de estar fazendo a mesma coisa? Mesma coisa. Aquele movimento contínuo. Chega um momento, gente, é interessante isso, né? Que Deus deixa a gente fazer aquele mesmo movimento. Até um dia que você fala assim, mas que coisa chata. Tudo do mesmo jeitinho. Não, mas que vida esquisita, não tem nada de novo. Esse momento é que começou a pensar numa verticalidade. Começou a surgir uma vontade. No livro Libertação tem esse movimento, né? Lá no Psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz, lá tem o caso do Gregório. A mãezinha do Gregório acompanha ele 600 anos. 600 anos, gente. Os dois desencarnados. E ele lá trabalhando com aquela turma, fazendo aquela mesma coisa. Mesmíssima coisa. Aí um dia ele fala assim, poxa, mas eu tenho um tempão que eu estou fazendo isso, as coisas não mudam. Aí a mãe dele conecta com outro benfeitor e fala assim, acho que agora dá para ir lá trabalhar aí. Ele deu, sabe, saiu da horizontalidade, fez um movimento, questionou o marasmo, questionou estar estacionado. É o momento de começar a verticalidade. E nós temos um compromisso muito interessante. Nós temos essa quantidade de livros, essa quantidade de informação, essa quantidade de dica. Para que ficar 600? 2 dias? Para que continuarmos na horizontalidade? Qual que é o prazer de não se desenvolver, não crescer? Para que olhar para o outro da mesma forma? Por que não ver no outro um ser, um professor, um aluno que a gente pode ajudar? Com as questões espirituais, viu, gente? Que seja o princípio pela materialidade, mas que a gente esteja ali em oração por aquele. Ajudando materialmente, mas conversando sobre coisas espirituais, falando de coisas espirituais. Nós precisamos ter esse movimento. Eu lembro de uma fala que está lá acho que é a Agenda Cristã também, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo André Luiz, que o André Luiz fala assim para nós, o mal não merece comentários nunca. Olha que interessante isso. O mal não merece comentário nunca. Nós estamos recebendo milhares de informações. Com o nosso discernimento, com a nossa lucidez, a gente precisa fazer a seleção do que eu vou falar para a mente daquele que caminha comigo. É bom?
é justo, é nobre. Porque a gente não pode mais